A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 11, que diz: Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Paulo, ele vai continuar no capítulo 9 falando sobre as ofertas, que a igreja de Corinto tinha. Eles se propuseram a levantar essa oferta para enviar para a igreja em Jerusalém. E Paulo, ele começa no versículo 1 dizendo: Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhe que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou muitos. Contudo, envio os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário encorajar os irmãos e visitá-lo antes e a concluir os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, estará pronto como oferta generosa, não como algo dado, com avareza. Então, Paulo, ele exorta os coríntios, a cumprirem esse compromisso que haviam feito. Isso nós falamos no episódio anterior, lá no capítulo 8, versículo 10 e 12. Disseram que fariam uma oferta financeira para a igreja de Jerusalém antes da sua visita. Paulo enviou alguns homens para certificar-se de que a contribuição estivesse pronta. Deste modo, esta seria uma verdadeira doação, e não pareceria que as pessoas haviam ofertado sob pressão no último minuto. O apóstolo, ele considerava os coríntios responsáveis pelo cumprimento das suas promessas. Assim, nem Paulo nem os coríntios se sentiram constrangidos. Então, uma forma organizada, de levantar os recursos, de levantar ajudas para poder ajudar, ali os irmãos de Jerusalém. E essa também deve ser a forma que nós nos levantamos, nos organizamos para ajudar, para uma ação social, para ajudar na assistência social, para ajudar em outras frentes, de uma forma organizada, para não ficar de uma forma que foi tudo resolvido de última hora. E não, o Paulo queria que fosse organizado nessa parte, que essa oferta, fosse uma oferta generosa, e não como algo dado com avareza, porque tantas vezes fez de última hora, ou então não se organizou, não se programou para tal. Vamos ver também que o Paulo vai falar a partir do versículo 6 sobre semear com generosidade. E ele diz no versículo 6: Lembra-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderado, e aquele que semeia com fartura também colherá, fartamente. Então, está sendo bem claro aqui que aquele que se segura, semeia, guarda a sua semente e não lança ela na terra, ou lança só parte dela, ou não tem disposição para semear, no dia da colheita ele vai colher pouco, porque semeou pouco. Mas aquele que semeia muito, ele vai colher muito. Ele diz ainda no versículo 7, cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, por Deus ama quem dá com alegria.
Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vos transborde em toda boa obra. Então, muito é a lei da semeadura. O quanto você semeia, quanto mais semear, mais você vai colher. E ele diz que isso deve ser feito, ofertas, entregues, ali não só naquele tempo de Jerusalém, naquele tempo em Corinto, ali naquela igreja, que eles estavam juntando, ali uma quantidade de ofertas, e muitas das vezes essas ofertas eram em dinheiro, in natura, né? E ele vai estar ali ofertando, e Paulo está orientando: faça isso com alegria, não por obrigação, né? Conforme foi determinado no teu coração. E ele diz: Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês. Então, isso é um processo, é algo que não pode ser tirado da vida do cristão. Ofertar, ajudar o próximo, ajudar o necessitado, né? Ajudar e cooperar com a igreja, seja no seu dízimo, com a sua oferta, para quê? Para o sustento. Para o sustento, para pagar as contas, para pagar, para ajudar. A igreja que não está revestindo parte da sua finança para essa área social, para ajudar os necessitados, ajudar os santos, né? Assim podemos dizer, os próprios irmãos, né? E até quem precisa de fora, não é uma igreja generosa, não é uma igreja que está cumprindo, né, conforme as escrituras, conforme o ensino, né, de Jesus, conforme o ensino de Paulo, de ajudar aquele que precisa. Sabemos que muitos se aproveitam disso, né? Mas nós não devemos olhar para isso, devemos filtrar e pedir que o Espírito Santo de Deus nos mostre e confirme nossos corações e nos coloque, nos dê sabedoria, como Paulo fala aqui nesses primeiros versículos do capítulo 9, sobre a administração, sobre a organização para atender, estar sempre pronto, né? E para que outras pessoas venham ver que não está sendo feito algo por obrigação, mas por amor, né? Com generosidade, não com avareza. No versículo 9 ele diz: como está escrito, distribuiu generosidade aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Né? As pessoas, elas podem hesitar em doar generosamente, né, a Deus, devido à preocupação de ter o suficiente para atender a sua própria necessidade. Então, ele assegura que, que Deus é poderoso para atendê-los. Né? A pessoa que doa pouco recebe pouco, mas não deixe que a falta de fé o impeça de doar, né? Alegre e generosamente. Né? Nossa atitude, ela é mais importante do que a quantidade que doamos. Não temos que nos envergonhar se pudermos dar apenas uma pequena contribuição. Deus está interessado na maneira como ofertamos e a partir dos recursos que temos. As igrejas da Macedônia foram tão generosas que excederam a esse padrão. Muitas das vezes as pessoas, elas hesitam em doar, com medo de não ter, com medo de fazer falta para si. A gente deve ofertar com alegria, e aquilo que, né, está conforme determina o nosso coração. Não por obrigação, mas com alegria. E quem doa, quem oferta, precisa, né, ter fé. Muitos têm deixado hoje, têm perdido a fé. E isso tem impedido de entregar algo com alegria e generosamente. Então devemos parar, devemos pensar realmente e entender que quanto mais generoso, mais próspero. Quanto mais generoso, mais o Senhor nos abençoa. Aquele que supre, versículo 10, aquele que supre a semente ao que semeia,
e o pão ao que come. Também os suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Então, Deus ele nos concede recursos que devemos usar e investir em sua obra. Né? Paulo ele usa essa ilustração da semente para explicar que os recursos que Deus nos dá não devem ser escondidos, né? Totalmente dissipados ou jogados fora. Antes devem ser cultivados a fim de produzirem mais colheitas. Né? Quando investimos na obra de Deus, os recursos que Ele nos dá, Ele nos supre com muito mais para que possamos continuar a ofertar. Então Deus vai dar semente àquele que semeia, né? Deus vai dar semente àquele que não semeia, aquele que joga fora, aquele que não tem realmente essa vontade de semear, de ver realmente multiplicando. Aquele que esconde, ele perde, né? Mas aquele que coloca ela à disposição do reino de Deus, entendendo que tudo que recebe, tudo que faz, é para a glória de Deus, ele vai ser, essa pessoa vai ser fiel. Vai ser fiel na ajuda, vai ser fiel no dízimo, vai ser fiel em tudo, porque é a pessoa que vive realmente focado no reino. E não tem como uma pessoa, né, que, que é generosa, não tem como ela não ser abençoada. E quando nós falamos de prosperidade, né, de pessoas que podem ser, porque é próspera, não é prosperidade, não é riqueza. É ausência de necessidade. Prosperidade é muitas das vezes você ganhar pouco. E o pouco que você está ganhando, ele está suprindo a tua necessidade e ainda está ajudando o próximo. Isso é ser próspero. É ausência de necessidade. Muitas pessoas ganham tanto e ganham muito, trabalham tanto e chegam no final não conseguem, não tem nada, dá falta. E tem pessoas que ganham um salário mínimo. As horas de muito é pouco, mas Deus tem suprido e tem multiplicado. Então é importante olharmos para isso, para que possamos, né, ser enriquecidos de todas as formas. Porque muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm saúde. Mas o que gasta com dinheiro, o que gasta com a saúde, o que gasta com remédio, o que gasta com hospitais, é como não vê o dinheiro. Muitas pessoas não conseguem realmente, né? Tem pessoas que não têm nada. Tem Deus, é o que tem. E muitas das vezes tem um salário mínimo. E esse um salário, Deus dá saúde a essa pessoa, Deus prospera a obra das suas mãos e a pessoa é feliz. Então, seja generoso. Ele diz, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Versículo 12, pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da evidência desse serviço essencial, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e por sua generosa solidariedade com eles e com todos os outros. Além disso, nas orações que fazem por vocês, expressam grande afeto por causa da incomparável graça de Deus sobre vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Então, que você nesse dia venha entender que aquele que abençoa, que é generoso, que contribui, ele tem pessoas que oram por eles. E fica evidente realmente, né, que essa pessoa ela tem um amor, ela transborda, né, e essa forma de cooperar é uma expressão de gratidão a Deus. Nós vamos observar que isso faz com que pessoas que estão sendo ajudadas, como ele diz aqui da igreja de Jerusalém, né, vai estar sempre lembrando, vai estar sempre orando, né, por você. A igreja que vai estar sempre orando, é aquela pessoa que foi ajudada, que vai estar sempre orando por você, né? E essa confissão de que nós somos cristãos,
seguimos a Cristo, ele vai ser evidente em nossas vidas, vai ser evidente nessa atitude de generosidade, de solidariedade com todos os outros. Então, que Deus continue te abençoando nesse dia, que você medite nessa palavra, que você seja generoso, que você seja aquele que vai se preocupar, que vai procurar uma forma de buscar, até pedir ao Senhor direção, para cooperar com aqueles que precisam, cooperar com a obra de Deus, porque o Senhor ele ama aquele que dá com alegria. Então, quando entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo, entregue com alegria, não por obrigação, não porque tem que fazer, porque não. Faça de uma forma que não seja avarenta, mas com alegria, porque Deus ele ama quem dá com alegria. Que Deus te abençoe nesse dia.